Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas quando falamos sobre rituais ou pactos? Acreditar que você não precisa fazer a sua parte e que aquela entidade ou divindade tem a obrigação de fazer tudo pra você. Eu gravei um vídeo, se vocês quiserem, clica no comentário pra ir lá, onde eu estava falando sobre uma moça, tá, uma cliente, que ela não fez a parte dela dentro de uma ritualística específica, que eu não mencionei qual era a divindade, então não foi feito com a entidade, não foi feito em Kimbanda, não foi feito com Exu, tá? Não mencionei qual era a divindade, não mencionei muitos detalhes do que era exatamente o ritual, pra também não expor muito a pessoa, então eu dei dados meio que soltos. Só que qual que é a grande questão? O que eu queria trazer pra vocês naquele vídeo é, se você não faz a sua parte, você não vai ter o que você quer, tá? Não adianta você gastar dinheiro e desobedecer, porque daí você só tá gastando dinheiro, não está investindo dinheiro. Esse era o ponto principal do vídeo. E ainda coloquei relatos de mais de uma cliente ali. Então, entre aspas, não dá pra saber quem é, porque é justamente isso que eu queria. Não dá pra identificar o cliente porque não é pra expor ninguém, tá? Mas vamos lá respondendo então o seu questionamento. Quando fazemos algum tipo de contrato com uma divindade, ela precisa que você faça a sua parte, então é uma troca. Muitas divindades, não adianta você falar assim, ai, eu vou, sei lá, dar um uísque e sei lá o que pra você, tá? Eu trabalho com seres de luz, eles querem a evolução daquela pessoa. Eles querem que aquela pessoa se transforme numa pessoa melhor. E uma pessoa que está beirando a psicopatia, né, a obsessão de fazer um monte de merda dentro de um relacionamento, sabe? Aquele ponto quase que Romeu e Julieta, né? Eu vou matar ele e vão me matar junto, né? Quando chega num grau desse, qual que é a maior vantagem? Que a pessoa se transforme, que ela mude, né? Porque ela entregar alguma coisa material pra divindade não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então vamos lá. Se eu falo pra uma divindade que eu quero tal coisa e eu vou parar de fumar, e eu não paro, por que que ela tem que cumprir a parte dela? Se eu falo no meu acordo que eu vou parar de ser obsessivamente, né, psicopata em relação ao meu relacionamento, e eu não paro, por que que ela vai fazer a parte dela? É isso que vocês não estão entendendo. É uma via de duas mãos, tá? Então, eu não dei o que eles queriam. Não é uma oferenda, não é, por exemplo, igual a que eu tenho, que eu fiz ontem, pra Kimbanda. Não é a mesma coisa. Então, primeiro que você já tá julgando um comportamento como se todo mundo fizesse com o Exu, ou se todo mundo fizesse com Kiumba. E por que, Diana, você não fez com Kiumba? Porque eu passei com ela antes, né, por várias consultas. Várias consultas. Não foi uma vez só. E cada trabalho é personalizado. Então, existem algumas pessoas que eu faço dentro da Kimbanda, outras dentro da energia egípcia, cada um de um jeito. É personalizado o trabalho, não é, ai, catálogo, receita de bolo para todo mundo igual. Não é todo mundo que precisa da mesma necessidade, tá? Voltando numa questão muito importante que era o que eu queria falar nesse vídeo. Jana, por que você não usa quiumba? Que realmente fazem amarrações muito fortes, né? Quiumbas ou salamandras, né? Densidades bem diferentes energéticas. Por quê? Porque dentro de um relacionamento amoroso, com uma pessoa que já tá quase pirada, se eu não trabalhar o mental dela, que era essa a intenção maior, ela melhorar e tal, só que não deu nem tempo, tá? Não deu tempo. Foi questão de dias depois do trabalho, ela fez a viagem que ela sabia que não era pra fazer. Não deu tempo nem sequer das coisas acontecerem. Mas respondendo, ele está com ela, tá? Mas mantendo ainda a questão que, de novo, ela vai perder ele se ela não modificar o jeito dela. Isso ela já tá ciente. Mas por que eu não faço com quiumbas? Porque eles vão potencializar isso. Isso pode potencializar, inclusive, não é vontade, mas a cabeça dela para ela se desviver. Então não é vontade de desviver. Esses impulsos. Pode potencializar esses impulsos dela se desviver. Por qualquer coisa que ele faça. Que na cabeça dela ela ache que deveria fazer isso. Ou até mesmo ela desviver ele. Tipo, não é meu e não é de mais ninguém. Tá? Isso pode potencializar. Ou ainda, tá? Muitos casos que eu já vi ali de amarração e obsessão, a pessoa não pode ir na padaria sem o outro. Não pode ir na academia sem o outro. E se for, gera agressão física. Um tranca o outro dentro de casa, que não pode fazer nada, e leva a chave embora pra trabalhar. Eu já vi casos terríveis. A minha intenção, como bruxa, é fazer a pessoa melhorar. É o relacionamento dela melhorar. E não piorar, ou irem parar numa vala, tá? Então, se você trabalha, se você gosta do tipo de trabalho que vai gerar um feminicídio ou um homicídio, aí o problema é de vocês, não é o meu caso. Eu priorizo muito o bem-estar mental das minhas clientes, o bem-estar também sentimental, emocional dessas clientes, porque inclusive eu fiz muita consulta para ela gratuita em momentos que ela estava, né, psicologicamente precisando. E eu não tô nem falando exatamente de consultas oraculares, de momentos fora de horário que ela precisava desabafar, conversar e saber, né, tipo de uma amizade, talvez. Mas eu sou psicanalista. Eu falei com ela dessa forma, pra ajudar ela dessa forma, tá? Pra desabafar e não fazer besteira, várias vezes. Então,
O jeito que eu trato as minhas clientes não é assim, pagou, tem que fazer. Vou lá fazer com quiumba, foda-se se ela vai morrer, se ela não vai morrer, se ela vai matar o marido dela, se ela vai matar outra, foda-se. Não, pra mim não. Pros meus clientes não, tá? Tanto que eles são meus clientes, até, não tô falando deles, vários. São meus clientes há anos, porque a vida deles melhora. Eu não quero que simplesmente fazer o meu trabalho e a vida da pessoa piorar a ponto de parar numa página policial. Tá? Então, se vocês acham que é assim, ai, pagou, foda-se, aí o problema é realmente de vocês, porque vocês não têm a mesma mentalidade que eu tenho e não trabalham com os espíritos de luz que eu trabalho, tá? Se vocês querem trabalhar com seres que vão lá ficar cutucando pra potencializar isso, pra um cara ficar extremamente nervoso, porque a mulher dele é psicótica, e aí ele fica absolutamente nervoso dentro de um relacionamento que ele não queria estar, potencializar esse nervosismo dele, de uma pessoa que fica brigando por curtida em foto, isso, aquilo, e mexendo no celular, e nananã. Imagine um cara preso por conta de quiumba dentro de um relacionamento com comportamentos abusivos. O que ia dar? O que você acha que ia acontecer na vida dessa mulher? E se ela revidasse também? O que ia acontecer na vida desse homem? Ou do crush possível, né, da outra mulher. Por isso que é feita a consulta. Eu vejo quais as possibilidades de trabalhar na vida daquela pessoa. E igual eu falei, eu não falei quais rituais eu fiz. Uma coisa eu já deixei claro que não foi amarração. Mas eu não falei quais. Inclusive, era pra ela melhorar um pouco. Tanto que hoje mandei mensagem, ela parece que agora, que já faz um pouquinho mais de uma semana, está um pouco melhor mentalmente falando. E eu instruí que ela precisa de ajuda de um psicólogo. Se ela vai ou não, não sei. Mas ela precisa. Jana, por que você aceitou fazer se você sabe que ela tá nesse transtorno todo? Porque eu preferi eu fazer pra ajudar ela do que ela chegar, eu negar ela chegar num pai de santo ou mãe de santo que acha que tem que fazer porque tem que fazer e foda-se, e ela acabar nas páginas de jornais. Ou ela, ou o marido dela, ou a terceira pessoa. Então é melhor eu fazer, eu pegar esse caso difícil e tentar melhorar a vida dela do que eu negar, sabendo que ela estava assim, e ela ir com alguém que pensa esse tipo de coisa.